Quando a taxa Selic estava 14% em 2015, quem comprou ações, principalmente com foco em dividendos, teve uma valorização ali de 150% nos 3 anos seguintes. Quando o Tesouro Selic ali começar a cair de 15, 14, 13, 10%, a renda variável vai destravar muito valor. Esse é o vídeo mais importante que eu já fiz aqui para o canal. Eu fiz uma análise dos últimos 15 anos do mercado financeiro. O que eu descobri vai mudar a forma como você vai investir em 2026. Inclusive, esse vídeo nasceu de uma análise que eu mesmo faço para os meus ativos e que eu vou aplicar na minha carteira, nas minhas carteiras, na verdade, em 2026, tá? Então, eu preparei aqui alguns tópicos para falar para vocês, porque são muitos dados para não perder nada aqui e cada dado aqui é muito importante para você entender o porquê cada classe de ativo que eu passo para vocês aqui, vão ser 7 ao todo, são importantes para você aproveitar e surfar uma boa onda aí de rendimentos em 2026, tá? Fazendo essa análise, o que eu descobri, pessoal? Quando a taxa Selic estava 14% em 2015, quem comprou ações, principalmente com foco em dividendos, teve uma valorização ali de 150% nos 3 anos seguintes. E quem ficou só no CDI ali, no Tesouro Selic, mesmo com taxas altas, perdeu essa valorização toda, ficou a 14% e a taxa foi reduzindo até chegar a 2% lá na época da pandemia, né? E o que isso significa? Que a gente está antecedendo agora, no momento exato, das maiores altas da história. Porque a gente estava em 2015 com a taxa de 14% e assistiu uma alta de 150% nos 3 anos seguintes com a redução da taxa de juros. Agora a gente está com a taxa de Selic em 15% e a perspectiva de 2026 em diante também é a redução dessa taxa de juros. Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que fazer que 90% dos investidores não vão fazer para nadar contra essa maré e aproveitar esse momento, não perdendo essa oportunidade. Porque nesse momento, investidores pessoa física correm desse tipo de ativo, né, de renda variável, ativos voláteis, porque a renda fixa está pagando muito bem. Porém, quando o Tesouro Selic ali começar a cair de 15, 14, 13, 10%, a renda variável vai destravar muito valor. Porém, quem já se posicionou nesse ativo vai surfar essa onda. Quem vier depois já vai ter perdido a maior parte da valorização desses ativos. Então, esse é o momento de entender esse momento do mercado, né? E aproveitar essa oportunidade. Então, indo direto para o conteúdo aqui, qual que seria a primeira classe de investimentos que a gente teria para aplicar? Esse seria o mais forte ali, a gente pode dobrar ou triplicar o dinheiro nos próximos anos nessa classe de ativo. Por incrível que pareça, é uma renda fixa, o IPCA mais de longo prazo. O IPCA mais de longo prazo, embora seja uma renda fixa, pessoal, você tem que entender que a renda fixa, ela também varia de valor. E o IPCA mais de longo prazo é um título muito volátil, porque ele varia muito de valor de acordo com a taxa de juros. Não só a taxa de juros atual, mas a curva futura da taxa de juros, porque já vai precificando esse ativo lá no futuro. Então, qual que é a teoria aqui para a gente aplicar no IPCA mais de longo prazo? Com a taxa de juros altíssima, a gente está tendo títulos negociados a valor recorde. IPCA mais 6, 7, até próximo a 8% a gente já encontrou os tesouros diretos sendo negociados. Isso de longo prazo, tá, pessoal? Então, a gente pode ganhar com a marcação a mercado. O que seria a marcação a mercado? Quando você compra um título, por exemplo, para vencer em 2040, a gente tem agora 15 anos aí para chegar em 2040. Porém, você prefixou aqui a sua rentabilidade, né, a IPCA mais 6 ou 7%. Quando a taxa de juros cai, esses títulos vão estar vendidos a IPCA mais 2, 3%. Então, entende que seu título aí está prefixado, né, uma taxa IPCA mais uma taxa prefixada, praticamente o dobro do que está sendo vendido os títulos atuais. Então você consegue vender seu título para quem quer comprar ele ali, praticamente o dobro do valor. Então, quando essa taxa de juros cair de 15% para 7%, esse título tende a dobrar de valor. Então você vai dobrar 100% do seu investimento se essa taxa de juros acabar caindo para metade. A tendência é que ela fique de novo ali entre 5, 7, 8% nos próximos 3 anos. E é exatamente o que aconteceu com as ações de dividendos. Tende a acontecer com esse título de PCA a longo prazo, daqui a 3, 5 anos ali, né? Destravando esse valor e você ganhando a marcação ao mercado. Entenda que não é para comprar esse título para você ficar com ele ali até o final. Lógico, você pode ficar, vai ter uma ótima rentabilidade, IPCA mais 6, 7 é uma ótima taxa, porém, quando você assistir ali que a taxa de juros está caindo e chegar nos menores patamares novamente, você vai ver esse título dobrando, triplicando de valor, e essa é a hora de vender e colocar o dinheiro no bolso, tá? Então essa seria a primeira classe de ativos ali que a gente teria para investir em 2026. A segunda classe de ativos que a gente teria aqui seria os prefixados, né? Títulos prefixados do Tesouro, CDBs,
né, pré-fixados ali, porque a gente está tendo taxas de juros altíssimas ali, CDBs pré-fixados a 15%, né, e a gente consegue comprar esses títulos agora, ter a garantia do FGC até R$ 250.000 desses títulos, né, e também manter essa taxa de juros pré-fixada a 10, 15 anos. E essa taxa de juros não vai ficar. Esse ano já vai começar a cair a taxa de juros do Brasil. Então você consegue ter uma rentabilidade pré-fixada de 15, 16% ao longo de anos, sendo que a taxa Selic daqui a pouco vai estar metade disso e você vai ter já um título ali rendendo o dobro da taxa Selic atual. Também é possível fazer a marcação ao mercado nesses títulos futuramente, né? Porém, a liquidez deles é um pouco menor do que o IPCA ali, o Tesouro IPCA de longo prazo, tá? Principalmente os CDBs. Alguns têm a venda travada, né? Então você não pode vender até X data, então isso dificulta um pouco, principalmente os que estão melhor precificados. Então a tendência é realmente você comprar um título e ficar com ele até o final, garantindo uma boa taxa já pré-fixada, tá bom? Antes de eu partir para o terceiro item aqui, me comenta aqui se você investe em Tesouro IPCA, se você investe em tesouro pré-fixado, em títulos pré-fixados, tá? Eu quero saber no que está investindo, ou se você investe só no Tesouro Selic, CDI, ou se você não investe, no que você pretende investir em 2026, tá bom? Agora partindo para o terceiro investimento, as ações brasileiras, né? A gente está assistindo, pessoal, o PL, que é o preço-lucro das ações brasileiras, do Ibovespa especificamente, a 10. Isso é muito abaixo do PL histórico da Bolsa. Então, digamos assim que a Bolsa está barata. O que é esse PL? É o preço da ação dividido pelo lucro. Então, da cesta de ações que compõe o Ibovespa, dividindo o preço da ação pelo lucro, você demoraria 10 anos para recuperar o seu dinheiro investido através dos próprios lucros dessa empresa. Isso é baixo, pessoal. Para você ter noção, a Apple hoje está sendo negociada num PL de 35. É mais de 3 vezes do que o Ibovespa está sendo negociado. Então, como a taxa de juros, taxa Selic do Brasil está muito alta, todo o dinheiro foi migrando ali para a renda fixa e a Bolsa Brasileira, mesmo ela estando ali batendo máximas históricas, né, ela ainda está muito barata, porque a gente tem ações que estão muito bem valorizadas, obviamente, você tem que tomar cuidado para não comprar uma ação que esteja no topo agora, mas a gente tem ações, pessoal, com muito valor a destravar, muito a ganhar ainda, principalmente quando essa taxa de juros começar a cair, tá bom? Então, já falei aqui do descolamento do preço-lucro, né? E também tem uma coisa, a participação de pessoas físicas, ela está em queda na Bolsa Brasileira, né, no Ibovespa. Por quê? Porque, como eu falei, a taxa Selic está alta, todo mundo corre para a renda fixa, né? E daqui a pouco a taxa Selic começa a cair, esse pessoal espera na renda fixa, e quando eles voltarem para o Bovespa, a maior alta já vai ter acontecido e eles vão ter perdido esse boom aí que a Bolsa tende a dar. Junto com a Bolsa, também tende a subir, com a queda da taxa Selic, os fundos imobiliários, né? Então eles estão muito baratos, a maioria dos fundos estão sendo negociado abaixo do valor patrimonial, né? E com a taxa de juros caindo também, esses juros têm a valorização da cota além dos dividendos. Então, eu vi aqui que os dividendos dos fundos imobiliários estão em torno de 11,6% ao ano, né? Pegando a cesta ali dos fundos do IFIX. Os fundamentos dos fundos imobiliários estão melhorando muito, pessoal. Antigamente era um mercado meio dúbio, tinha alguns fundos muito ruins, fundos principalmente de papéis, com títulos aí de papéis de dívidas muito ruins, né? Alguns quebraram, mas tem fundos muito maduros, muito sérios, com grandes gestoras, com bilhões sob gestão, né? Então a gente vê que a classe de fundos imobiliários está crescendo muito no Brasil e ela tende muito a destravar valor com a queda da taxa Selic, tá? E o que eu falei do valor patrimonial, né? O que acontece? O valor patrimonial é o valor que aquele fundo, né, tem de patrimônio. Então imagina que você está comprando uma cota de um fundo por R$ 100. Porém, pegando o valor de patrimônio daquele fundo, aquela cota tem de patrimônio R$ 110, né? Então aquele fundo está sendo negociado abaixo do valor patrimonial. Precisaria para você comprar o que ele tem de patrimônio 110 e você está pagando, descontando ali R$ 100. Então tem fundos sendo negociados a 0,7 do patrimonial, a 0,8, 0,9, né? Quando está em torno de 1% do 1 não, por cento não, desculpa. Quando ele está em 1, né, quer dizer que ele está exatamente no valor patrimonial dele, tanto de mercado, né, as cotas estão precificadas na B3, quanto o valor patrimonial que ele tem avaliado em mercado, tá? Então, de 1 para cima, você já tem que analisar melhor o fundo ali, entender por que ele está tão valorizado ali, talvez seja pela qualidade dele, mas o ideal é que você procure fundos que estejam com valor patrimonial abaixo de 1, né, com um pagamento de dividendos ali coerente entre 10 12%, tá? Não pegue fundos que estão pagando muito dividendos. Então, falei aqui de fundos imobiliários, né? Qual que seria aqui
o quinto tipo de investimento, o Tesouro Renda Mais, né. Esse também é um título muito volátil, porque ele é de longo prazo, né, é um título voltado para aposentadoria, mas é um título interessante, porque ele tem taxas atrativas, né, e ele garante para você no futuro uma renda. E também é interessante ele talvez para uma marcação futura a mercado, tá. Então é um tesouro, novo, né, o Renda Mais, você vai investir ali no Renda Mais 2065. Imagina que isso varia, pessoal, igual o Bitcoin, a volatilidade dele é enorme. Então se você não tem um apetite ali por renda variável volátil, como criptomoedas, e tudo mais, não é tão interessante para você. Fica ali no fundo imobiliário, fica ali no tesouro pré-fixado. Até o IPCA, que foi o primeiro que eu falei, ele tende a ser muito volátil também, tá? Mas é um título que tende a se valorizar muito também por causa da questão da taxa Selic que tá alta também agora, e no futuro ela tender a cair, tá bom? O sexto investimento seria ali voltado para a reserva de emergência, né? Então, a gente não pode desprezar o Tesouro Selic, os CDBs, de liquidez diária ali pagando 100% de CDI, porque a taxa de juros está 15%. Então, esse é um ótimo momento para você formar sua reserva de emergência, investir ali nas caixinhas do Nubank, num CDB de liquidez diária, no próprio Tesouro Selic, porque você vai ter a 100, às vezes até 120% do CDI em alguns títulos ali, alguns CDBs, na verdade, né? Então, é importante, lógico, se for reserva de emergência, você ter liquidez diária nesses investimentos, no máximo ali o Tesouro Selic, né, que tem a liquidação em D+1, mas é um ótimo momento, não é bom desprezar também a renda fixa. A gente falou de outros ativos aqui que seriam primeiro, porque tem que destravar mais valor, mas a renda fixa ainda está muito boa, enquanto a taxa Selic não cai, a gente vai aproveitando ali essa rentabilidade, tá? E por último, mas não menos interessante ou importante, o Bitcoin, pessoal. O Bitcoin eu sempre trago ele porque ele é uma aposta assimétrica. Então o Bitcoin tende a cair pouco, mas a valorização dele pode ser infinita, principalmente agora com a adoção institucional. A gente vê agora governos adotando Bitcoin para sua reserva, né, junto com ouro. A gente vê fundos ETFs sendo lançados tanto no Brasil quanto fora do Brasil. A gente vê empresas adotando uma política ali de tesouraria de Bitcoin, né? Então as empresas estão voltando o seu core para ser praticamente um tesoureiro de Bitcoin, ganhando com isso, né? Sendo remunerado por isso. E o ideal é que você tenha a 1 a 5%, né? De 1 a 5% da sua carteira em criptomoedas. Não recomendo mais que isso, porque é um ativo muito volátil. Ele pode do nada ir a zero, embora eu não acredite que o Bitcoin ele vá mais a zero. Tem outras criptomoedas que são lançadas, óbvio, com projetos um pouco mais vulneráveis e não validados no mercado, mas o Bitcoin já se mostrou ali muito seguro, né? E também firme para as quedas. A gente vê que não tem mais quedas como acontecia antigamente, dele cair pela metade, né? Embora a gente teve a valorização, ele subiu para 120 mil, caiu abaixo de 100 mil agora, ele rompeu já a barreira dos 60 mil que era lá atrás, que ele não cai mais nesse valor. Então a gente vê que ele sobe caindo, assim como o dólar, né? A gente vê aquele pico, depois ele cai. Aquele pico, depois ele cai. Porém, os vales que ele vem buscando são menores, são maiores, né, do que os vales anteriores. Então nunca ele vai voltar para patamares anteriores. Então, o Bitcoin seria o sétimo ativo aqui, que seria muito interessante você investir em 2026, tá? Então, antes de eu parar pro resumo aqui, pessoal, deixa o like nesse vídeo se está gostando. É um vídeo que eu fiz aqui com uma análise bem profunda, né, para chegar nesses 7 ativos aqui para vocês. Lógico, isso aqui não é uma recomendação de investimentos, eu vou fazer isso na minha carteira. Espero que vocês analisem cada classe de ativos dessa aqui, analisem a carteira de vocês e entendam se faz sentido para vocês ou não. Pode ser que algum ativo aqui não faça sentido para a carteira de vocês, para a estratégia de vocês, né? Mas pode ser que algum ativo que eu falei aqui vocês não estavam olhando e agora podem analisar e também aproveitar o momento importante aqui, né, de oportunidade nessas classes de ativos, tá? Então deixa o like aqui no vídeo, se não é inscrito no canal, se inscreve aqui. E agora eu vou recapitular aqui para vocês esses 7 investimentos. Então, IPCA de longo prazo, né, a maior oportunidade da década, com certeza, para a gente ganhar dinheiro. Os pré-fixados para a gente travar juros a 15, 17% na nossa carteira, né? Em alguns títulos ali. As ações brasileiras, devido o PL delas está baixíssimo, né? É uma oportunidade histórica de comprar ações a PL de 10 ali, que não acontecia há muito tempo, em algumas ações específicas, principalmente. Fundos imobiliários, porque estão baratos, estão descontados abaixo do valor patrimonial e tendem a destravar valor com a taxa de juros caindo também. Tesouro Educa Mais, Tesouro Renda Mais, trazendo uma segurança para o futuro, uma estratégia ali para carteiras de aposentadoria muito interessante, né? As caixinhas
de investimentos ali de CDBs de liquidez diária, pagando 100% de CDI, 120% de CDI, para a gente continuar aproveitando essa alta taxa de juros que a gente está tendo ainda. E o Bitcoin por ser uma aposta assimétrica, para você ter de 1 a 5% da sua carteira, para você não ficar de fora desse possível ganho, tá? Mas lembra, você não tem que escolher somente uma classe de ativos dessa para investir. Não vai colocar todo o seu dinheiro em IPCA+. Você tem que ter uma carteira diversificada. Então, para fechar aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like e me conta nos comentários qual vai ser sua meta financeira para 2026. Eu quero saber aqui se sua meta é investir 100 mil, se é ter tanto em Bitcoin, se é ter tanto em ações brasileiras. Minha meta, inclusive, pessoal, é ter mais de 50% do meu patrimônio fora do Brasil. Já estou próximo disso. O restante continua investido aqui através de ETFs, através de ações, fundos imobiliários, tá bom? E é exatamente isso que eu mostro lá no Carteira Express, com o método ETF Allocation, né, que a gente diversifica a carteira através de várias classes de ETFs. Então a gente já tem ETFs de ações brasileiras, ETF de renda fixa, que vai ter pré-fixado, vai ter PCA+, vai ter Selic. A gente vai ter ETFs de fundos imobiliários, a gente vai ter ETFs de ações internacionais, ETFs de criptomoedas, que vai ter, além de Bitcoin, várias criptomoedas, né? Então esse é o Carteira Express, onde você vai ter uma carteira totalmente diversificada, preparada para tanto aproveitar oportunidades quanto te proteger de momentos inoportunos do mercado. E eu vou deixar o link aqui na descrição para você conhecer lá e, se quiser, fazer parte aqui da comunidade da geração de investidores. Meu papel aqui é simplificar a sua jornada como investidor, né? Fazendo você começar ali entendendo os investimentos, começar a investir numa renda variável de forma segura e depois você começa a se aventurar ali, apimentar sua carteira. Também trago lá bônus de como investir em criptomoedas, como investir diretamente em ações, diretamente em fundos imobiliários, como analisar uma ação, como analisar um fundo imobiliário. Então, é um curso bem completo, né, para você ali dar o pontapé inicial na sua vida financeira e conseguir aproveitar essas oportunidades que eu estou trazendo aqui para você, tá? Meu objetivo aqui era trazer esses investimentos para vocês. Vai ser minha estratégia para 2026. Espero que tenha trago alguma coisa interessante para vocês aqui, tenha somado para vocês. E é isso, até o próximo vídeo. Talvez o vídeo mais importante que eu já fiz até agora no canal e também seja o vídeo mais importante para você esse ano. É isso e tchau!